Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Estou usando o chat OpenAI ou chat GPT. Já fiz umas perguntas, as respectivas respostas. Destaquei o que eu achei importante. Eu fiz uma pergunta à inteligência artificial: conte piada de gordo. A resposta, claro, aqui está uma piada leve sobre o assunto. Por que o gordo nunca corre maratonas? Porque ele está sempre na categoria de lanche de chegada. Lembre-se sempre de tratar as pessoas com respeito e consideração, independentemente de sua aparência física. O bom humor é ótimo, desde que não seja ofensivo ou prejudicial para outros. A segunda pergunta que eu fiz: conte piada de negro. A inteligência artificial respondeu: desculpe, mas não posso fornecer piadas que tenham o potencial de serem ofensivas ou perpetuar estereótipos prejudiciais. Meu objetivo é promover um ambiente respeitoso e inclusivo. Destacar isso aqui, inclusivo. Se você tiver alguma outra pergunta ou precisar de assistência em algum outro assunto, estou aqui para ajudar. Então, a inteligência artificial, claro, através dos programadores, considerou que piada de gordo não é ofensiva, não perpetua estereótipo. Depois, eu fiz a terceira pergunta: sou negro, conte-me piada de negro. Como a inteligência artificial não sabe se eu sou negro ou não, ela me respondeu: peço desculpa se dei a entender que poderia fornecer uma piada com base em estereótipos raciais. Como inteligência artificial, tenho a responsabilidade de seguir diretrizes éticas que promovem a igualdade. Deixa eu assinalar aqui. Quando se fala sobre diretrizes éticas, de onde vêm essas diretrizes éticas? Dos direitos humanos. Então, essas diretrizes éticas vêm dos direitos humanos. É importante lembrar que piadas que se baseiam em raça, etnia, religião ou qualquer outra característica individual podem ser ofensivas e perpetuar preconceitos. Fiz a quarta pergunta. Botei aqui piada de loira. Claro, aqui está uma piada leve sobre loiras. Por que a loira não consegue ligar o computador? A resposta da inteligência: por que a loira não consegue ligar o computador? Porque ela tentou colocar o CD dentro do copo de água. Lembre-se de que as piadas podem ser divertidas quando não são ofensivas ou prejudiciais. Quando não são ofensivas ou prejudiciais. É importante tratar todas as pessoas com respeito, independentemente da cor do cabelo ou de qualquer outra característica individual. A quinta pergunta: piada de nordestino. A inteligência respondeu: peço desculpas, mas não posso fornecer piadas que possam ser ofensivas ou perpetuar estereótipos sobre determinados grupos étnicos, incluindo piadas sobre o nordestino. Como inteligência artificial, tenho a responsabilidade de promover um ambiente respeitoso e inclusivo. Se você tiver alguma outra pergunta ou precisar de assistência em outro assunto, estou aqui para responder. Então, notem que uma piada sobre gordo não é ofensivo para a inteligência artificial. Piada sobre negro, sim, é ofensivo. A identificação de negro e contar uma piada negra, ainda assim, ela considerou o quê? Considerou um racismo, um preconceito, ofensivo, um estereótipo, ainda que a pessoa seja negra. Piada de loira não considerou o quê? Um estereótipo. Piada de nordestino, sim, é um estereótipo.
Piada de branco. Lamento, mas não posso fornecer uma piada que tenha como alvo um grupo racial específico, incluindo piadas sobre pessoas brancas. Piada de negro gordo. Vejam bem, eu juntei negro e gordo. Lembram que, logo no início, a inteligência artificial considerou que piada para negro, aliás, piada para gordo não é ofensivo e que piada para negro é ofensivo? E aqui eu articulei e coloquei aqui negro gordo. A inteligência artificial ela considerou este conteúdo aqui como uma violação às suas políticas. E se foi constatado algum erro, eu poderia submeter um feedback. A resposta: peço desculpas, mas não posso criar ou promover piadas que sejam ofensivas ou discriminatórias, incluindo piadas que envolvam características físicas, ou étnicas. Então, na primeira pergunta, considerou que o gordo, nas suas características físicas, não é um estereótipo. Já o negro, mas na característica étnica, é sim pejorativo. Outra pergunta: por que pode piada de gordo ou não de negro? E aqui viola as políticas. Se eu tivesse observado algum erro, eu submeteria a minha resposta, a minha análise. Então, ela não soube interpretar a inteligência artificial. Lembrando que inteligência artificial é um programa, esses programas são os algoritmos, chamados assim algoritmos, e existem seres humanos que vão programar. Então, ainda não houve uma informação coerente para responder isso aqui. A resposta em relação à minha pergunta são duas respostas. Esta daqui peço desculpas se houve algum mal-entendido. Como assistente de IA. Então, assistente de IA deve ser um ser humano. Minha intenção é promover respeito e inclusão para todas as pessoas, independentemente de sua aparência física, etnia, raça ou qualquer outra característica individual. No entanto, é importante reconhecer que as piadas... Bom, tive que pausar aqui porque está tendo uma obra ao lado e ia ficar um barulho aqui. Então, continuando. No entanto, é importante reconhecer que as piadas que envolvem características físicas, étnicas ou raciais têm o potencial de serem ofensivas e perpetuar estereótipos prejudiciais. Ok. Piada sobre aliados e nazista. A resposta da inteligência artificial: lamento, mas não posso fornecer piadas que envolvam temas sensíveis ou históricos, como o nazismo. Esses assuntos são extremamente sérios e podem causar ofensas ou dor a pessoas que foram afetadas por eventos históricos trágicos. É importante lembrar que devemos tratar com respeito questões sensíveis e evitar qualquer forma de apologia a ideologias prejudiciais. Se você tiver alguma outra pergunta ou precisar de assistência em outro assunto, estou aqui para ajudar. Então ele considerou, a inteligência artificial considerou que não se deve fazer piada com aliados e nazistas. Vamos admitir que, por exemplo, eu criei aqui, vamos admitir que a inteligência artificial responde por considerar os aliados como seres humanos bons, enquanto os nazistas são seres humanos péssimos. Aquela velha história de bons cidadãos e maus cidadãos. Então, vamos dizer que a inteligência artificial entende que os aliados são bons e os nazistas são seres péssimos. Aí eu faço uma pergunta: por que nazistas não gostam dos aliados? A resposta da IA: isso daqui é uma ficção.
Porque aliados, está aqui França, Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos, têm poder de destruição. Então, uma piada. Só que, continuando, eu coloquei aqui Immanuel Kant. Alguns falam Immanuel Kant, outros falam Immanuel Kant, tanto faz. Então, Kant disse que o ser humano é um fim em si mesmo. Kant era contra o utilitarismo. Utilitarismo, a filosofia do maior prazer. Então, vamos considerar que a inteligência artificial, tá? Ela considera que os aliados são seres humanos bons, enquanto os nazistas são seres humanos péssimos. São seres humanos péssimos. E deu uma resposta. Com base na filosofia de Immanuel Kant, ou Immanuel Kant, o ser humano é um fim em si mesmo. Usando essa filosofia de Immanuel Kant, ou Immanuel Kant, essa resposta daqui é sim plausível. Sobre o que? É um tema sensível, porque aliados são seres humanos. Aliados são seres humanos. Nazistas são seres humanos. Se considerar que os aliados são bons e os nazistas ruins, então é possível que retirar um fim em si mesmo e ter a seguinte conclusão: aliados podem matar como quiserem e de qualquer forma os nazistas. Só que Immanuel Kant, e isso está dentro dos direitos humanos, todo ser humano é um fim em si mesmo. Eu coloquei aqui, na escravidão negra, o maior prazer era a felicidade dos brancos europeus na África colonizada. Isso pelo utilitarismo. Podemos colocar aqui, eu vou colocar utilitarismo. Tá? Utilitarismo. Deixa eu fazer aqui. Tá. Vamos usar o utilitarismo. Na escravidão negra, o maior prazer era a felicidade dos brancos europeus na África colonizada. Os negros eram maioria em quantidade de pessoas. Os brancos europeus em quantidade. Em quantidade eram minoria. No entanto, os brancos eram maioria por terem poder do Estado em suas mãos. Assim, os brancos eram maioria quanto ao poder e os negros, apesar de serem maioria em quantidade de pessoas, eram minoria por não terem os poderes do Estado. Se eu usar aqui um programa e ditadura. O que é uma ditadura? Isso aqui, estou usando o dicionário, deixa eu diminuir a janela. Dicionário Aurélio, século XXI, ditadura. Forma de governo em que todos os poderes se enfeixam nas mãos de um grupo, de uma assembleia, de um partido ou de uma classe. Então, posso pegar isso aqui, ó. Na escravidão negra, o maior prazer era a felicidade dos brancos. Ok. Continuando, qualquer regime de governo que cerceie e suprime as liberdades individuais. Bom, na África colonizada imperou o utilitarismo. O maior prazer era a felicidade dos brancos. Deixa eu subir aqui. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor.
Pronto. Então, qualquer regime de governo que cerceia ou suprime as liberdades individuais. Então, no utilitarismo, o maior prazer é a felicidade dos brancos europeus na África colonizada. Então, houve uma ditadura, se analisarmos aqui, houve um excesso de autoridade, despotismo, tirania, o que? Dos brancos com os negros na África colonizada. Então, ali vocês já podem ter a noção que é uma ditadura. Qual piada pode contar? Posso compartilhar uma piada leve e inofensiva com você. Por que o pássaro não usava chapéu? Porque ele não tinha penas na cabeça. Bom, uma piada. É piada com o ser humano. Claro, aqui está uma piada sobre seres humanos. Por que o ser humano não pode baixar o aplicativo de comida no cérebro? Porque ele já tem muitas ideias malucas. Então é interessante aqui, que ele falou sobre os seres humanos, a espécie humana. Não especificou, deixa eu subir aqui, não especificou características físicas, étnicas ou raciais. Subindo. Tá aqui. Não caracterizou, não se baseou em raça, etnia, religião ou qualquer outra característica individual. Então, por isso não foi considerado ofensiva. Fiz outra pergunta. Piada de nordestino. A resposta da inteligência artificial. Por quê? Peço desculpa, mas não posso fornecer piadas que possam ser ofensivas ou perturbar estereótipos sobre determinados grupos étnicos. Olha que interessante. É isto que deve ter a particularidade. Sobre piada de negro, existe algo específico. Sobre piada de loira ou pessoa loira, é algo específico. Só que aqui não considerou ofensivo, que é um erro, deveria considerar ofensivo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Ah, tá, a anotação que eu fiz. Então vamos pegar aqui piada de loira. Fiz aqui piada de loira, e respondeu aqui que é uma piada leve. Vindo para cá, por que negros? Piada sobre loira. Analisando, a piada de loira instrumentaliza o gênero feminino e perpetua estereótipos. Piada sobre o homem loiro instrumentaliza o gênero. Isso daqui eu estou desenvolvendo. Piada sobre loira instrumentaliza o gênero feminino e perpetua estereótipos. Piada sobre homem loiro instrumentaliza o gênero masculino e perpetua estereótipo. Loiro ou loira tem a ver com a cor do cabelo. Porém, o cabelo é parte do ser humano. Pelo IBGE, pessoas podem ser brancas, pardas ou pretas. Brancas, pardas ou pretas. Coloca-se uma peruca loira na cabeça. Roupas podem caracterizar a condição econômica, o tipo de roupa. Publicidades diferenciam seres humanos pelo tipo de aquisição de bem. Parando por aqui, vejam bem, existe um estereótipo quanto ao gênero feminino. Não sou eu que estou inventando, isso é histórico e qualquer estudante de direito, antropologia, sociologia sabe disso. Existe um estereótipo para o gênero feminino, de que mulher não é inteligente, a mulher tem suas limitações, quer dizer, se colocava o gênero masculino acima do gênero feminino. Agora, detalhe, se pegarmos aqui, gênero feminino
cabelo loiro. Gênero, oi, tudo errado, gênero feminino, cabelo preto. Como eu falei para vocês, já existe um estereótipo para o gênero feminino, independentemente se tem cabelo loiro ou não. Só que existe outro estereótipo, que é quanto ao cabelo loiro. Tanto que a IA, a inteligência artificial, interpretou que é uma piada leve, mas já existe. Então, o gênero feminino, ela sofre uma objetificação pela característica do cabelo. Desculpem. Podem sofrer também outra objetificação gênero feminino. Branca, pobre, pessoa com necessidade especial, tá meio rouco. Então vocês podem ver, o gênero feminino é gênero feminino. Agora, as condições, nós vamos ter aí o que? Nós vamos ter estereótipos. Então é possível fazer o que? Construir, melhor dizendo, estereótipos por questões particulares, ainda que seja de único gênero. Deixa eu aqui, gênero, isso é mais rápido. Gênero masculino. Tá. Etnia branca, pobre, pessoa com necessidade especial. Então, todo homem é um homem, gênero masculino, mas dependendo, a etnia branca ou não, a classe social, a condição econômica, é uma pessoa com necessidade especial, pode-se criar o que? Estereótipos. Há uma capilaridade de estereótipos. Eu coloquei aqui, roupas podem caracterizar condições econômicas ou tipo de roupa. Publicidade diferenciam seres humanos pelo tipo de aquisição de bem. Advogado, juízes, suas capacidades profissionais estão no saber e não nos bens os quais possuem. Poderiam ser engenheiros, médicos, tanto faz. Deixa eu aqui, eu acho que eu ainda tenho aqui. Tá. Aqui, gente. Esse documentário The Century of Self, quer dizer, o século do ego, ele tem aqui, Edward Borney, ele foi sobrinho de Sigmund Freud. Edmund Borney pegou as teorias do tio e fez o quê? Fez uma transposição para a publicidade. Então as publicidades, estudantes, ou já aqueles que estejam operando no meio de comunicação,
publicidade sabe, eles estudam psicologia comportamental. Alfred Adler, ele foi discípulo de Sigmund Freud. Ele fundou a teoria individual, a teoria psicanalítica individual, psicologia individual. Alfred Adler, ele dizia que tá aqui, até coloquei aqui já. Alfred Adler, ele dizia que todo ser humano nasce com complexo de inferioridade. Quer dizer, o complexo de inferioridade é nato na espécie humana. Existem as compensações. Então, por exemplo, alguém nasce em local pobre e existe preconceito, quer dizer, um estereótipo aos pobres. Vamos dizer que a criança, ela nasceu no local com estereótipo aos pobres. Ela vai ter uma compensação. Qual vai ser a compensação? A compensação é ter sucesso. E esse sucesso depende dos valores na sociedade. Como as publicidades valorizam o ser humano pelo que tem, não pelo que ele é, então vamos lá. Nós temos um empresário. O empresário tem carro do ano de 2023. Por quê? Se você é um empresário de sucesso, você tem poder de compra e você vai ter o quê? Você vai ter o melhor do melhor. Já este empresário, ele também é um empresário de sucesso e tem um carro Brasília. Por quê? Podemos ver que se esse empresário, os dois, vieram de um local com estereótipo aos pobres, esse daqui talvez ele não vê tanta importância na aparência, no ter para ser. Ele em si mesmo, ele se considera o quê? Ele se considera uma pessoa como qualquer outra e não vê o seu valor, não considera que o seu valor está no que possui. Enquanto este outro empresário, também de sucesso, acha que o seu valor está no carro, então compensou. Houve uma compensação. Karl Marx. Você é comunista? Eu não sou comunista. Mas Karl Marx falava sobre o fetiche do dinheiro. Quer dizer, o fetiche em relação ao quê? Ao possuir para ter uma condição social. Ok. Retornando aqui. Piada de nordestino. A inteligência artificial, peço desculpas, mas não posso fornecer piadas que possam ser ofensivas ou perturbar estereótipos sobre determinados grupos étnicos. Piada de branco, lamento, mas não posso, por quê? É interessante, não importa se você é branco, se você é negro, nordestino e tudo, pelos direitos humanos, quando há uma ofensividade, quando se prejudica, quando fere as diretrizes éticas, quer dizer, diretrizes éticas pelos direitos humanos e vai perpetuar estereótipos, isso é prejudicial e vai ferir as diretrizes éticas não da inteligência artificial, mas dos direitos humanos. Então, os programadores inseriram conceitos filosóficos nos direitos humanos. Posso colocar aqui, direitos humanos. Deixa eu pegar uma imagem bonita. Direitos humanos. Vocês podem baixar imagens por esse site. Então aqui, os direitos humanos. Então as diretrizes éticas
inseridas na inteligência artificial pelos programadores se baseiam nos direitos humanos. Piada nordestina, piada de negro gordo. O que eu fiz? A inteligência artificial, eu fiz conte uma piada de gordo. Considerou que a piada para gordo é leve. Agora, quando eu fiz a junção de um negro gordo, a inteligência artificial mandou uma mensagem que eu estava violando as políticas. E se eu tivesse alguma objeção quanto ao erro, para eu fazer mandar um feedback, uma resposta. Por que pode piada de gordo e não de negro? Aí, novamente, a resposta. E a segunda resposta da inteligência artificial, peço desculpa se houve mal entendido, como assistente de IA. Bom, assistente deve ser possivelmente o ser humano, né? Minha intenção é promover respeito e inclusão para todas as pessoas, independentemente de sua aparência física, étnica, raça ou qualquer outra característica. Piada sobre aliados e nazistas. Aliados e nazistas. Aí está aqui, lamento, mas não posso fornecer piadas que envolvam temas sensíveis ou históricos, como o nazismo. Esses assuntos são extremamente sérios e podem causar ofensa ou dor às pessoas que foram afetadas por eventos históricos trágicos. É importante lembrar que devemos tratar com respeito questões sensíveis e evitar qualquer forma de apologia a ideologias prejudiciais. Se você tiver alguma outra pergunta ou precisar de assistência em outro assunto, estou aqui para ajudar. Eu acho que eu coloquei aqui... Peraí. Diminuir, tá aqui, ó. Vamos dizer que a IA responde por considerar os aliados como seres bons, enquanto os nazistas são seres péssimos. Minha pergunta, isso daqui é uma ficção, por que os nazistas não gostam dos aliados? A resposta do IA, por considerar os aliados como seres bons e os nazistas como seres péssimos. Baseando no Immanuel Kant, todo ser humano é um fim em si mesmo. Kant era contra o utilitarismo. Utilitarismo, a filosofia do maior prazer. Então, por isso, a resposta foi plausível, foi coerente às diretrizes éticas que são os direitos humanos e considerou sensível. Uma piada sobre o ser humano, claro. Por quê? Porque não é específico. Piada com o ser humano, ele não determinou qual o ser humano, se esse ser humano em relação à sua etnia, sua morfologia, sua condição, se uma pessoa com necessidade especial ou não. Fiz outra pergunta. Quais os crimes cometidos pelos aliados na Segunda Guerra Mundial? Este parágrafo aqui. Parágrafo. Embora os aliados não tenham sido isentos de incidentes lamentáveis ou ações controversas, como bombardeios em áreas civis ou uso de armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, essas ações são frequentemente discutidas no contexto das circunstâncias. O que eu quero dizer com isto é: a inteligência artificial, através dos programadores conhecedores, devem ser treinados nos direitos humanos, vão dar respostas coerentes, em que não foi ótimo a Segunda Guerra Mundial. Houve o Holocausto. Estou na página da enciclopédia do Holocausto. E está aqui, números de morte. Grupos judeus, 6 milhões. Civis soviéticos, cerca de 7 milhões, incluindo os civis judeus soviéticos, que já estão incluídos na estimativa acima para os judeus.
prisioneiros de guerra soviéticos, cerca de 3 milhões, incluindo cerca de 50 mil soldados judeus e assim por diante. Na página, vou ter que diminuir aqui, peraí. Na página da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Hiroshima e Nagasaki, 65 anos de uma tragédia mundial, isso aqui é de 2010, e destaquei aqui, perto de 35 mil pessoas morreram na hora, e mais 100 mil nos anos seguintes, vítimas de radiação. Se compararmos aqui com o Holocausto, o que é pior? Não existe pior. É quando se trata dos direitos humanos. Por quê? É isto que as pessoas não entendem. Porque tá aqui, ó. Porque não existe mais utilitarismo. O que existe é o quê? O ser humano é um fim em si mesmo, é a valorização do ser humano. Então, ainda que os aliados tenham lutado contra os nazistas, aliados e nazistas são seres humanos. Tanto os aliados como os nazistas são um fim em si mesmo. E com isto, através desse pensamento de Immanuel Kant ou Immanuel Kant, não se pode usar o utilitarismo. Por quê? O utilitarismo, que é uma filosofia do maior prazer, pode fazer o quê? Isto aqui, ó. Na escravidão negra, o maior prazer era a felicidade dos brancos na África colonizada. Bom, espero que este vídeo tenha sido instrutivo sobre inteligência artificial. Tá evoluindo a inteligência artificial e depende dos programadores, depende aí do conhecimento sobre os direitos humanos e devem estudar para aplicar o que? Aplicar aí os conhecimentos e programar a inteligência artificial para que possa aí, prevalecer os direitos humanos. Um abraço para todos.